pegar é uma limitação. É que ele se move com a força dele, porque a força do corpo é a coisa. Então, você vai criar a federação. Se você tentar repartir a federação, você criar também. Primeiro, porque a gente quebrar como a gente ideia de um bom pagador, mas primeiro um bom pagador. Primeiro um bom pagador. Você tem que ter conhecido também. Na época, ela foi muito fazer para você. Foi para você. O cara que era a primeira vez que eu fiz o cara do projeto era vou atrás do professor de Portugal. Onde a vida foi tanto que ele incentiva a vida boa da vida clássica. Ele vai passar todos os conteúdos de vida difícil. Hoje é vida. Então, vou falar o seguinte: você sabe que todo mundo é muito difícil. Quem vai de Bauru também tem que ver que não fizer a morte em outra cidade também, não vai ser eleger, já viu que tem uma votação constitucional em Bauru, não vai ser eleger, tem pode vir fora. É uma privada de votação que ele vai criar em Bauru. Mas se ele vote fora, é difícil, uma privada de 100 pessoas por dia. Você vai ver as pessoas não vão receber mesmo, sem ser mas o problema aqui é a atividade de nível de vários igual a ele, que é o desafiar, voltar foi cristão, vai ser uma pessoa que tem tudo para ter a vida de Bauru, e nós aqui já temos que fazer porque ele podia ter menos cidadãos que ele trabalha, colocado nesse uma forma de
isso é meu projeto também, eu trago poder estar, com certeza, eu também não falo aqui. E só uma ligação que não foi um processo. Isso é uma coisa que isso é um processo que quem vai viver primeiro, ele vai ter uma posição também, porque eu prefiro que o Paulinho não começar e essa perspectiva que foi e ajudava a empresa e colocava dentro porque eu prefiro
original foi o secretário de Finanças, eu lembro o caso que esse projeto de fato foi gostaria de dar para ver partida, ele trata disso, na verdade, é bom para que ele ache que pode para não perder de tudo. É só falar a verdade, uma outra coisa que é atual, que percebia que ele estava preso e nacional, que falou que ele ia ser perseguido. Eu faço a pesquisa, eu tenho uma médica, que era sempre mas ele saiu, e você vai ver, aí foi para o outro Então, o tribunal exige a recursos do ponto de vista aquilo muito difícil, tá? Eu conheço a aplicação PTI, também está. Eu queria estar com recursos que eles estão sendo só que está garantida a imparcialidade.
já que tem que ser muito verdadeiro, mas que pode, e depois vai ter que funcionar. Então, dois advogados, um caso pela lei. Eu sempre digo que as pessoas confirmar na prática, as pessoas que são pessoas também, as pessoas que são pessoas a precisão do lugar que você tem é a nossa vida. Por quê? Porque é o que está mais próximo da realidade do fato. Mas consegue aturar melhor o fato. O recurso administrativo, o conceito aí está funcionando, um grande sucesso, um grande número de recursos definidos em valores de competência. E podem fazer esse reconhecimento dos direitos. Tem a necessidade de ir para o quadro, enfrentar uma longa batalha social, algo custo para eles, então, esse reconhecimento da operação da pode ser sobre o que também a ideia desde o início de receber espaço, receber equipamento, qual o interesse do trabalho, a melhor equipamento feito tudo pode acontecer, a possibilidade, mas o juiz declarou a cara de medo, de uma coisa também que dá para você na prática, por que o tribunal conseguiu uma orientação da União. Não considerar esse limite devendo buscar espera esse conhecimento excluindo desse limite. Conhecer a Revolução Católica sobre o fato de Cristo. Isso já é de mas não trata da história do céu. Ficaria também como a história do limite. O Senhor estabeleceu eu vou tirar o quadro contra que foi apresentado no lugar. Teve uma previsão para o doutor, e agora foi decidido que o filho vai ser transposto não só eles foram retirados eles estão lutando para que eles tenham esse pagamento que tem direito a tudo que vai para
Eu acho muito difícil. Porque isso não é um caso de volta. Isso é um caso de você educado para educar e eu também sei. Mas não tem que ser difícil. Depois de sair, a gente tem que ligar para a história. Quando tiver a história dela, eu não posso ir para a isso entra no patrimônio de circulação de cidade. Então, quando eles pesquisam, veem que você é e fazer o patrimônio. Aqui a gente faz pouco que é. Depois, está bem, só para as pessoas que é da companhia da cobrança, do tempo que ele está respeito. A mulher é tudo ótimo. A mulher é tudo ótimo. A gente está aqui no programa só para os trabalhos. Também, eu tenho falado aqui São Paulo, as pessoas isso vai fazer com que mais consequentemente a população cristã crescer e também e, como eu disse, nós vamos ter uma ação mais operacional alterando
Então, a pessoa jurídica que toca isso, não tem a sua relação. Só com relação lá, a questão de ter essa relação, pode ser feita por cada pessoa. Então, então, as pessoas jurídicas, eles têm que colocar a pessoa jurídica como se fosse uma pessoa. Mas eu queria isso para e também destacar o respeito com certeza, para falar sobre isso durante o tempo da e durante o tempo do governo, você vai falar muito sobre essa questão.